Olá! Hoje a gente vai investigar uma pergunta que, olha, dá o que pensar. O que realmente separa aqueles líderes, aquelas empresas que inspiram uma lealdade quase tribal, sabe? Daqueles que só conseguem a nossa atenção com desconto, com promessa. É uma ótima pergunta para começar. Pensa rápido. Irmãos Wright contra Samuel Langley. Langley tinha grana, uma equipe que era tipo os Vingadores da Engenharia, apoio do governo, mídia em cima. Tinha tudo, né? Na teoria. Exato. E os Wright? Uma lojinha de bicicletas. E uma ideia fixa na cabeça. Quem realmente mudou o mundo? E mais importante, por quê? Pois é. A resposta parece até ilógica, né? Porque não estava no que eles faziam, nem só no como faziam. A grande virada, e é isso que a gente vai explorar, estava no porquê. Existe um padrão por trás disso, sabe? Uma forma de pensar, de comunicar. E para guiar essa nossa conversa, a gente vai se basear muito nos insights do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Um livro que virou referência, né? Justamente por analisar como esses grandes líderes conseguem mobilizar as pessoas de um jeito profundo. Duradouro. Isso. Então, o nosso objetivo aqui é desvendar essa ideia central do Sinek, a força de colocar o porquê, que é o propósito, a causa, a crença, no centro de tudo. E a gente vai contrastar isso com o que é mais comum por aí, né? O foco no o quê, que são os produtos, e no como, os processos, que muitas vezes, como o Sinek mostra, acabam caindo no que ele chama de manipulações. E a promessa aqui é que entender essa dinâmica do porquê não traz só resultado para o negócio, tipo lucro e tal. Traz também um trabalho com mais significado, um senso de realização mais autêntico, talvez. Exatamente. É por aí. Então vamos mergulhar nisso. Voltando lá para a corrida pelo primeiro voo. O Langley, que tinha todo o apoio do mundo e o foco era só em ser o primeiro, o quê dele, ele simplesmente desistiu quando os Wrights conseguiram. Pum, acabou. Exato, acabou a motivação ali. Já os irmãos Wrights não. Movidos por aquela crença de que podiam mudar o curso da história com a máquina voadora, o porquê deles, eles persistiram, mesmo com quase nada. Essa diferença ela não é só uma historinha, né? Ela ilustra uma escolha que empresas, líderes fazem todo santo dia. Perfeito. O Sinek argumenta que tem basicamente duas formas de influenciar o comportamento das pessoas. Ou você inspira, ou você manipula. E quando falta um porquê, claro, forte, a manipulação vira o caminho mais fácil. É quase o padrão, infelizmente. E ele identifica umas táticas bem comuns nisso. E quais seriam essas táticas? Aquelas que até funcionam ali na hora, né? Mas não constroem aquela lealdade verdadeira, o fã da marca. Olha, uma das mais óbvias é o preço. Baixa o preço suficiente e as pessoas compram. Claro. Mas o Sinek alerta, isso vicia. Vicia o cliente, vicia a empresa, transforma tudo em commodity. O Walmart, por exemplo, ele cita: cresceu horrores com base em preço, sim. Mas essa pressão constante teve um custo alto para a imagem, para as relações de trabalho. Entendi. Além do preço, tem mais o quê? Tem as promoções, sabe? Leve 3, pague 2, cashback, cupom. Muitas vezes elas são desenhadas de um jeito meio confuso ou contam com o fato de que uma parte das pessoas nem vai usar o benefício. É o chamado breakage. Faz sentido. E tem também aquelas que apelam mais pro nosso emocional, né? Sim, com certeza. O medo, por exemplo, pensa nas propagandas de seguro ou alertas de saúde, ataque cardíaco a cada X segundos, seu vizinho pode ter um problema Y. Funciona para chamar atenção, mas gera estresse, né? E tem a pressão social ou aspiração. Ah, tipo, a marca número 1 recomendada pelos dentistas. Ou usar uma celebridade. Exatamente. Usar famosos endossando produtos, tipo, sei lá, um ator famoso para uma corretora, ou um atleta para um relógio super resistente, ou aquelas frases tipo, 4 em cada 5 preferem X. Tudo isso joga com o nosso medo de estar errado, de ficar de fora, ou com o nosso desejo de ser como aquela pessoa admirada. A campanha Be Like Mike, da Nike com Michael Jordan, é um exemplo clássico disso. Pura aspiração. E a tal da novidade. Lançar o último modelo, a inovação do momento.
Isso parece que sempre funciona, pelo menos por um tempo, né? Funciona para gerar um buzz inicial, sim, mas a inovação pela inovação, sem um propósito maior por trás, raramente sustenta o sucesso a longo prazo. Lembra do celular Motorola Razr? Nossa, lembro, foi uma febre. Exato. Vendeu milhões. Cadê o Willy hoje? O Sinek até cita a Colgate, que foi de, 2 tipos de pasta de dente para 32. Isso realmente mudou como as pessoas escovam os dentes? Ou só deixou todo mundo confuso na prateleira? São táticas, entende? Geram a transação ali na hora, mas não constroem relacionamento. Então, o problema central não é que essas manipulações não funcionem para vender pontualmente. O problema é que elas não criam fãs. Aqueles clientes que ficam com você mesmo quando aparece uma oferta melhor do concorrente. Elas geram talvez repetição de compra por conveniência ou por vício no desconto, mas não lealdade de verdade. Exato. Não é lealdade, é outra coisa. Isso vira um ciclo que desgasta, né? Fica caro para a empresa, estressante para o cliente. Exatamente. E aí, quando vem uma crise, tipo a crise do petróleo que afetou a indústria automobilística lá em 2008 ou mesmo nos anos 70, essa dependência das manipulações se mostra totalmente insustentável. Mas, e aí vem a boa notícia, o Sinek oferece uma alternativa. Uma abordagem mais poderosa, mais resiliente, baseada na inspiração. E o modelo para entender isso é o famoso Círculo Dourado. Tá, o Círculo Dourado. Já ouvi falar muito. Como ele funciona exatamente? Imagina 3 círculos um dentro do outro, como um alvo. Bem no centro, no miolo, tá o porquê. Esse é o núcleo. É a sua causa, o seu propósito, a sua crença fundamental. Por que sua organização existe? Sabe? Além de fazer dinheiro, claro. Por que você levanta da cama de manhã? Porque alguém deveria se importar com o que você faz. E o Sinek diz que pouquíssimas pessoas e empresas conseguem articular isso com clareza. Interessante. E as outras camadas? O que tem nos outros círculos? No círculo do meio, envolvendo ao porquê, tá o como. O como são as ações específicas que você toma para realizar o seu porquê. São seus valores em ação, os princípios que guiam o seu comportamento, seu processo único, sua proposta de valor diferenciada, a cultura da empresa. Alguns sabem explicar bem o seu como. Ok, porquê no centro, como no meio. E na camada mais externa, a maior fica o quê. O que é o resultado tangível de tudo isso? São os seus produtos, os seus serviços, a sua função no trabalho, o que você faz. E isso todo mundo sabe dizer. Qualquer empresa sabe listar seus produtos ou serviços. Entendi a estrutura. Mas a grande sacada, então, não é só ter esses 3 níveis, mas a direção em que a gente comunica isso. É isso, precisamente. Aí que está o pulo do gato. A maioria das empresas e até das pessoas comunica de fora para dentro. Começa pelo mais fácil, o mais concreto. Nós fazemos ótimos computadores, o quê? Eles têm um design lindo e são fáceis de usar. Como? Quer comprar? Essa abordagem fala mais com a nossa parte lógica, racional do cérebro, o neocórtex. E qual seria a abordagem diferente, a dos líderes inspiradores? Eles comunicam de dentro para fora. Começam pelo porquê, vão para o como e terminam no o quê. Tipo o exemplo clássico da Apple que o Sinek sempre usa, né? Exatamente. A comunicação dele, se você prestar atenção, segue essa lógica. Em tudo que a gente faz, a gente acredita em desafiar o status quo. A gente acredita em pensar diferente por quê? O jeito que a gente desafia o status quo é fazendo produtos lindos, com design simples e fáceis de usar como. E por acaso, a gente acaba fazendo ótimos computadores. O quê? Quer comprar? Percebe a diferença? Total. A segunda parece que te puxa para dentro da história, né? Conecta de um jeito diferente. Conecta num nível emocional. E essa conexão emocional, aí sim, é a chave para aquela lealdade duradoura que a gente falou no começo. E quais são os benefícios práticos disso? Além de soar mais inspirador. São vários e bem concretos. Primeiro, você atrai quem acredita no mesmo que você. E isso vale tanto para clientes quanto para funcionários. Essa identificação é poderosa, cria uma lealdade que vai muito além do produto em si. Segundo, permite que a empresa se expanda para além do seu quê original.
A Apple poder entrar em música, em telefones, porque as pessoas não compravam só o computador, compravam o porquê da Apple. Já a Dell, que sempre foi vista como uma fabricante de computadores, o quê? Tentou lançar MP3 player, TV, e não deu certo. As pessoas não viam a Dell daquele jeito. Isso deve proteger também daquela guerra de preços maluca, imagino. Se a conexão é mais profunda, o preço vira um fator secundário, talvez. Sem dúvida. Empresas com um porquê claro e forte não precisam ficar brigando só por funcionalidade ou por centavos. A competição muda de patamar. E olha que interessante, nos trata de vender um estilo de vida que a empresa inventou. É mais sobre conectar com pessoas que já vivem ou aspiram àqueles valores, àquela crença. Tipo a Harley Davidson, que você mencionou? Ela só deu um símbolo, um veículo, para quem já se sentia assim. Os produtos, o quê, viram manifestações tangíveis de um porquê compartilhado. É por isso que a gente vê gente fazendo tatuagem da marca, comprando um Mac mesmo sendo mais caro, defendendo uma marca como se fosse time de futebol. A decisão transcende a pura racionalidade. Fascinante. E o Sinek ainda conecta tudo isso com a forma como o nosso cérebro funciona, né? Tem uma base biológica para essa ideia do círculo dourado. Tem sim, e é uma das partes mais convincentes do argumento dele. O círculo dourado, na verdade, espelha a estrutura do nosso cérebro. A camada externa, o quê, corresponde ao neocórtex. É a parte mais nova do nosso cérebro, responsável pelo pensamento racional, analítico, pela linguagem. É onde a gente processa fatos, números, características. Ok, o neocórtex cuida do o quê, da lógica. E as camadas de dentro, o como e o porquê. Essas correspondem ao sistema límbico, que são as partes mais primitivas do cérebro, responsáveis pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos tipo confiança, lealdade. E aqui está o ponto-chave. O sistema límbico é quem comanda a nossa tomada de decisão, o nosso comportamento. Só que ele não tem capacidade de linguagem verbal. Ah, então é por isso que às vezes a gente toma uma decisão meio no instinto, sabe? Aquela coisa visceral, eu senti que era o certo, mas na hora de explicar o porquê, a gente se enrola, não acha as palavras. O cérebro que toma as decisões de verdade, que gera confiança, que cria laços. É uma comunicação que bypassa a análise fria e vai direto no que nos move, muito mais poderosa para inspirar ação e lealdade. Isso me faz pensar naquela necessidade humana tão básica, né? De pertencer. A gente quer fazer parte de um grupo, se sentir conectado com pessoas que compartilham nossos valores, nossas crenças. É tipo encontrar alguém da sociedade num país super distante. A conexão é quase instantânea, né? Elas criam esse senso de pertencimento. Viram um ponto de encontro para quem acredita na mesma coisa. Mas, e isso é importante? Para funcionar de verdade, o Sinek reforça que precisa ter equilíbrio. O círculo dourado precisa estar alinhado. Equilíbrio em que sentido? Precisa ter clareza do porquê, saber qual é a sua causa, precisa ter disciplina do como, ou seja, agir consistentemente de acordo com seus valores e princípios, e precisa ter consistência do o quê. Tudo que a empresa faz e diz, produtos, marketing, atendimento, tem que ser uma prova viva daquele porquê. É a tal da autenticidade na prática, então. Não adianta ter um porquê lindo escrito na parede se as ações do dia a dia, o como e o que, não batem com aquilo. Perfeito. A autenticidade não é algo que você decide ter, é o resultado dessa coerência. E a ordem importa muito. O porquê vem primeiro, para dar sentido, para dar contexto ao como e ao que. Sem o porquê, o como e o que ficam vazios, talvez. Um ótimo exemplo que ele usa para ilustrar isso é a Southwest Airlines, né? O porquê original deles era bem claro: democratizar as viagens aéreas nos Estados Unidos, ser a companhia do cidadão comum, desafiar o jeito elitista como as coisas funcionavam na época. Exatamente, era quase uma causa. Libertar as pessoas para se movimentarem pelo país. E o como deles derivou direto disso. Ser barato, ser divertido e ser simples, sem frescura. E o que era a prova disso tudo. Sim, tarifas baixas, sem assento marcado,
para reforçar a ideia de igualdade, serviço super informal e amigável. Lembra das aeromoças de shorts nos anos 70? Tudo isso era a manifestação tangível daquele porquê. O resultado, uma base de clientes absurdamente leal, lucratividade consistente mesmo em crises. As pessoas amavam a Southwest. E é interessante comparar com as tentativas que outras companhias grandes, tipo a United e a Delta, fizeram de criar suas próprias versões low cost, né? A TED, a Song. Pois é, elas copiaram o quê, preço baixo, aviões sem luxo, e talvez um pouco do como, uniformes mais descolados, mas faltava alma. Faltava o porquê genuíno por trás. Não era uma causa, era só uma estratégia de negócio para competir em preço. E aí viraram só mais uma opção barata, sem diferencial real, sem lealdade. Não funcionou. Essa questão da confiança que o porquê claro ajuda a gerar parece ser mesmo o pilar de tudo isso. É crucial. O Sinek usa uma metáfora ótima, a do trapezista no circo. O artista só se arrisca num salto super ousado, numa inovação, porque ele confia 100% na rede de segurança lá embaixo. Nas organizações, essa rede é a cultura de confiança. E essa cultura é nutrida por um porquê claro, compartilhado e vivido por todos. Quando existe essa confiança, as pessoas colaboram mais, arriscam mais, inovam. E sem essa rede? Sem a rede, o trapezista só faz o básico, o seguro. Nas empresas, sem confiança, as pessoas ficam na defensiva, protegem seus territórios, só fazem o mínimo para não errar. Pensa no caso que ele cita do Banco Barings, onde a falta de um propósito unificado e uma cultura de medo de não faça perguntas idiotas acabou contribuindo para o desastre financeiro causado por um único trader, o Nick Leeson. Ninguém se sentia seguro para questionar. E um exemplo positivo na contramão disso? Ele menciona a General Lori Robinson, da Força Aérea Americana. Ela era uma controladora de armas aéreas tecnicamente brilhante, mas o diferencial dela era o porquê. Ela via seu trabalho como servir aos pilotos, garantir que eles pudessem cumprir a missão e voltar para casa em segurança. O foco dela era no bem-estar deles. Isso deve ter gerado uma confiança enorme nela. Total. Os pilotos diziam, se eu for para a guerra, quero a Lori no rádio. Essa dedicação genuína ao outro, derivada do porquê dela, construiu uma confiança imensa e a tornou uma líder extremamente respeitada e eficaz, que realmente personificava o serviço. E essa clareza de propósito, de porquê, muda também a forma como as empresas deveriam contratar, né? O Sinek bate bastante nessa tecla. Em vez de olhar só para o currículo, para as habilidades, para o quê da pessoa... Exatamente. O ideal, segundo ele, é contratar pessoas que já acreditam no seu porquê. As habilidades, o como fazer o trabalho, muitas vezes podem ser ensinadas. Mas a atitude, a crença, isso é mais difícil de mudar. Lembra do famoso anúncio do Shackleton para a expedição à Antártida? Lembro, era algo tipo viagem perigosa, salário baixo, frio extremo, retorno duvidoso. Isso. Ele não pedia experiência em navegação polar. Ele pedia espírito de aventura para uma missão quase suicida. Ele filtrou pelo porquê, só atraiu quem se identificava profundamente com aquele desafio absurdo. E foram os que sobreviveram. A Southwest faz parecido. Contrata pela atitude, pelo alinhamento com o espírito da empresa, depois treina nas competências. É como aquela metáfora dos 3 pedreiros, né? Perguntam o que eles estão fazendo. Um diz, empilhando tijolos. O quê? O outro diz, construindo um muro. Como? E o terceiro diz, construindo uma catedral para Deus. Por quê? Exatamente. Quem você acha que vai trabalhar com mais paixão, mais cuidado, mais engajamento? Quem se sente parte de algo maior, né? Quem vê a catedral. E geralmente quem tem essa visão da catedral, tipo, por quê? Precisa de alguém para ajudar a colocar os tijolos no lugar certo, o tipo como, né? Dificilmente a mesma pessoa faz os 2 papéis perfeitamente. Sim, essa parceria é vital para o sucesso. Simek destaca muito isso. Existem os tipos porquê, os visionários, os sonhadores, que definem a causa, e existem os tipos como, que são os realizadores, os pragmáticos, que pegam essa visão e a transformam em realidade, que constroem a estrutura.
Martin Luther King Jr. tinha a visão do sonho porquê, mas precisava de gente como Ralph Abernathy para organizar as marchas, a logística, como. O Walt Disney e o irmão Roy também, né? Perfeito exemplo. Walt era o gênio criativo, o visionário do porquê. Roy era o irmão mais velho, pé no chão, que cuidava das finanças, que construiu um império. Como um não existiria sem o outro. Essa dupla é fundamental. E para que essa visão, essa mensagem do porquê, chegue lá fora no mercado, Sinek usa outra metáfora visual bem interessante, que é do megafone. Como funciona isso? Imagina o círculo dourado não mais como um alvo plano, mas como um cone tridimensional, tipo um megafone mesmo. Lá na ponta, na boca menor, está o líder, com a clareza do porquê. E a estrutura da organização, os processos, as pessoas, a cultura, o como e os produtos, o marketing, o quê, funcionam como o corpo do megafone, amplificando essa mensagem do porquê para o mundo lá fora, para o mercado. Entendi. Então a organização inteira precisa estar alinhada para que a mensagem saia clara e alta do outro lado. Exatamente. Para funcionar bem, esse megafone precisa de duas coisas essenciais: clareza da mensagem lá na origem, no porquê do líder. Se a mensagem for confusa, o megafone vai amplificar a confusão. E precisa de volume, que vem da consistência. Quanto mais alinhados e consistentes forem o como e o quê com o porquê, mais alto e claro o megafone vai gritar essa mensagem para o mercado. E é nesse contexto que os logos, os símbolos das marcas, ganham um significado real. Deixam de ser só um desenho. Exato. Um logo sozinho não significa nada. É só um identificador. Ele só vira um símbolo poderoso de verdade quando representa um porquê muito claro, muito forte e que é vivido consistentemente pela organização. Aí sim o logo passa a carregar todo esse significado. As tatuagens da Harley-Davidson que a gente falou, as pessoas não tatuam o logo da empresa. Elas tatuam o que aquele símbolo representa para elas. Liberdade, pertencimento a um grupo, um estilo de vida, uma crença. O símbolo vira uma extensão da identidade delas. Mas isso só acontece quando o porquê por trás é muito autêntico e bem comunicado pelo megafone. Para a maioria das empresas, o logo é só um logo. E para ajudar as empresas a manterem essa consistência toda no dia a dia, a não se perderem do porquê, o Sinek propõe uma ferramenta bem prática, quase um teste. O teste do AIPO. Como é isso? É uma metáfora ótima, bem simples e direta. Imagina que você vai ao supermercado e o seu porquê pessoal é ter uma vida saudável. Aí você começa a receber vários conselhos. Compra esses biscoitos Oreo, são novos. Leva esses M&M's, estão na promoção. Experimenta esse leite de arroz, é ótimo para a saúde. Não esquece do AIPO. Ok. Se o seu porquê é saúde, você vai usar isso como filtro. O Oreo não passa no teste. M&M's? Também não. Leite de arroz? Opa, talvez. AIPO? Com certeza. Você só compra o que está alinhado com o seu porquê. Entendi. Então, aplicando isso para os negócios, significa que todas as decisões importantes, lançar um produto novo, fazer uma campanha de marketing, contratar alguém, fazer uma parceria, deveriam passar por esse filtro do porquê da organização? Exatamente, o porquê funciona como uma bússola para as decisões. Se uma oportunidade, uma ideia, um produto não estiver alinhado com o porquê fundamental da empresa, por mais que pareça lucrativo ou interessante no curto prazo, você deveria dizer não, ou pelo menos questionar muito. Isso garante que o que a empresa entrega para o mundo seja sempre uma prova autêntica do seu porquê. Mantenha a consistência do megafone. Tem exemplos de quem passa bem nesse teste? Ah, Disney, geralmente. A gente confia que o que eles oferecem vai ser entretenimento de qualidade para a família, alinhado com a magia e tal. A Southwest, com suas políticas de não marcar acento, de ser informal, passa no teste do porquê deles de simplicidade e igualdade. E quem já falhou nesse teste, segundo Sinek? Ele cita o exemplo do Volkswagen Feito. Lembra? Era um carro sedã de luxo, caríssimo, que a VW lançou. Tecnicamente, talvez fosse um bom carro, mas ele passou no teste do AIPO da Volkswagen. Pensando bem. VW é Fusca, Kombi, carro do povo? Um carro de $70 mil não combina muito, né? Exato.
totalmente desalinhado com o porquê percebido da marca VW. Foi um fracasso de vendas. Compare com a Toyota e a Honda. Quando quiserem entrar no mercado de luxo, elas criaram marcas separadas Lexus e Acura, com seus próprios porquês, seus próprios megafones. Foi uma estratégia muito mais consistente. Falhar nesse teste consistentemente, ou simplesmente esquecer o porquê com o tempo, pode levar a um problema maior que o Sinek chama de ruptura, ou the split em inglês. O que acontece aí? A ruptura é o que acontece geralmente quando uma organização cresce muito, alcança o sucesso e aí começa a perder a clareza do seu porquê original. O foco, quase sem perceber, vai se deslocando da causa, da paixão inicial, para as métricas tangíveis, lucro, crescimento, participação de mercado, que são importantes, claro, mas são resultados, são o quê, não são o porquê. E por que isso acontece? Muitas vezes porque o fundador que personificava o porquê se afasta do dia a dia. Ou a empresa fica tão grande e complexa que a conexão com a causa original se dilui, a paixão vai se perdendo, porque o que motivava as pessoas no início não é mais o foco principal. O sucesso, paradoxalmente, se torna o maior desafio para manter o porquê vivo. Isso explicaria por que tantas empresas parecem que perdem a alma, sabe? Depois que o fundador carismático sai, ou depois que elas viram gigantes corporativos, o exemplo do Walmart, depois que o Sam Walton morreu, é bem marcante nisso, né? Sim, Sinek usa esse exemplo. Walton personificava totalmente o porquê de servir o americano comum, de levar preço baixo para o interior. Depois da morte dele, o foco em preços baixos sempre, que eram como, acabou virando o objetivo final em si. E isso, segundo Sinek, levou a uma série de problemas de imagem, escândalos trabalhistas, uma desconexão com as comunidades, apesar da empresa continuar gigante e lucrativa. O quê estava lá, mas o porquê tinha enfraquecido. Ele contrasta isso com a Costco, né? Que mesmo sob pressão de Wall Street, manteve o foco nos funcionários, nos valores. Conforme cresceu, e o foco virava muito o software em si, o quê? A saída do Bill Gates, que também personificava muito o porquê inicial, intensificou esse desafio. E a gente vê outras, né? Starbucks precisou da volta do Howard Schultz, a Dell precisou da volta do Michael Dell, para tentar reacender aquela chama original. Então, se o porquê é tão vital, mas tão fácil de perder de vista, especialmente com o sucesso, como garantir que ele continue vivo e pulsando na organização? Talvez medindo ele de alguma forma? Olha, esse é um ponto crucial que o Sinek aborda. Aquela máxima, o que é medido é feito. Se você só mede lucro e market share, o quê? É nisso que as pessoas vão focar. Mas e se você começasse a medir coisas relacionadas ao seu como, que refletem o seu porquê? Tipo como? Ele dá um exemplo sensacional de uma agência de cobranças. O trabalho deles é ligar para quem está devendo, certo? A métrica padrão é quanto dinheiro você conseguiu coletar. O quê? Mas a dona dessa agência, Christina Harbridge, decidiu mudar a métrica principal. Passou a medir e recompensar os funcionários por interações respeitosas com os devedores, Como? alinhado a um porquê de tratar as pessoas com dignidade. E o que aconteceu? Eles devem ter coletado menos dinheiro, né? Sendo bonzinhos. Aí que tá a surpresa. Eles não só mantiveram o nível de coleta, como aumentaram em 300%. E mais, os devedores, depois de resolverem a dívida, muitas vezes voltavam a fazer negócios com a empresa original que os tinham contratado para cobrar, porque foram tratados com respeito. Ou seja, medir o comportamento certo, o como, alinhado ao propósito, o porquê, levou a resultados muito melhores no final das contas, no o quê. Uau! Isso muda concretamente a perspectiva. Inclusive sobre competição, né? Aquela história que ele conta do corredor Ben Comen, que tem paralisia cerebral, nossa, aquilo é muito tocante. É uma história linda e muito poderosa para ilustrar o ponto final do livro. O Ben Comen corria no time de cross-country da escola. Ele sempre chegava em último, muito depois de todo mundo. Ele caía com frequência, se machucava, mas levantava e continuava. Ele nunca desistia. Qual era o porquê dele, então? Claramente não era vencer os outros corredores. O porquê dele era interno, era superar a si mesmo, terminar a prova,
Desafiar seus próprios limites. Ele competia contra ele mesmo. E aí aconteceu uma coisa mágica. O quê? Os outros corredores, depois que terminavam a prova deles, em vez de ir embora, eles voltavam para o percurso para encontrar o Ben. E corriam ao lado dele, incentivando, apoiando, até ele cruzar a linha de chegada. Às vezes, tinha mais de 100 pessoas correndo atrás dele no final. Que imagem forte. Todo mundo torcendo junto, ajudando quem está competindo contra si mesmo. A lição que o Sinek tira disso é direta. Quando você compete só contra os outros, para ser melhor que eles, ninguém quer te ajudar. Você está sozinho nessa briga. Mas quando você compete contra si mesmo, para ser a melhor versão de si mesmo, inspirado pelo seu próprio porquê, as pessoas se inspiram também. Elas querem te ajudar, querem fazer parte da sua jornada, querem torcer por você. E as organizações que esquecem o porquê acabam caindo nessa armadilha de só olhar para o lado, né? Obcecadas em bater a concorrência no o quê. Exatamente. A proposta do Sinek é mudar essa perspectiva. Pare de olhar só para o concorrente. Foque na sua própria melhoria contínua, guiado pela sua causa, pelo seu porquê. Comunique essa causa com clareza e autenticidade e você vai atrair as pessoas, clientes, funcionários, parceiros que acreditam na mesma coisa que você. A competição se torna irrelevante. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou hoje, começar pelo porquê. Essa ideia do Sinek não é só uma estratégia de marketing bonitinha. É, na verdade, uma filosofia de como operar, de como liderar, de como viver, talvez. Eu diria que sim. É o que diferencia a inspiração de verdade, aquela que constrói confiança, que gera lealdade profunda e duradoura, daquelas táticas de manipulação que a gente falou no começo, que focam só no quê e no como, e só trazem resultados passageiros superficiais. Perfeitamente colocado. É essa clareza do porquê que precisa ser vivida com disciplina através do como, as ações, os valores, e demonstrada consistentemente em tudo que se faz no o quê. É essa trindade alinhada que cria um impacto que dura, que vai além do sucesso financeiro, que constrói algo com significado, que ressoa com as pessoas num nível muito mais profundo, mais humano. E essa busca pelo porquê, ela não vale só para a Apple, para a Southwest, para grandes empresas. Acho que vale para cada um de nós, né? Na nossa carreira, nos projetos pessoais, nas escolhas que a gente faz. Para refletir sobre o nosso próprio porquê. Por que a gente faz o que faz, pode ser a chave para encontrar mais alinhamento, mais satisfação, mais sentido mesmo naquilo que ocupa a maior parte do nosso tempo. Como será que as nossas decisões mudariam se a gente usasse esse filtro do porquê com mais frequência? Exatamente. É uma ferramenta poderosa para autoconhecimento e para tomada de decisão em todas as áreas da vida. E isso nos deixa com uma última reflexão, talvez um pouco inquietante, inspirada naquela estatística que o livro traz, de que uma porcentagem enorme das pessoas não se sente realizada no trabalho. 80% nos Estados Unidos, se não me engano. Pois é, se mais indivíduos e mais organizações se conectassem de verdade com o seu porquê e usassem como bússola para navegar o dia a dia, que tipo de impacto isso teria? Não só na produtividade, que provavelmente aumentaria, mas na nossa sensação coletiva de bem-estar, de propósito, de contribuição, o que no fundo, significa realmente se sentir bem-sucedido, para além dos números na conta ou do cargo no cartão. Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando.